Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui agora para continuar aquela aula anterior. Se alguém não assistiu a aula que falava sobre tecido epitelial, onde eu comecei a falar de tecido, citei os 4 tipos importantes e falei um pouquinho sobre tecido epitelial, vá lá na outra aula e assista, tá? Aí você vai entender melhor isso agora. Alguma coisa que eu não falei na outra aula, eu vou falar agora porque eu vou usar esses exemplos que tem aqui na lousa, tá bom? Então, em primeiro lugar, aqui é um esquema de um tecido epitelial. Vocês podem notar o seguinte, o tecido epitelial é essa parte aqui, desses tijolinhos aqui, tá bom? Então, essa região aqui é o tecido epitelial. Repare, aquilo que eu mencionei antes, as células são muito juntinhas, então a gente fala que são células justapostas, tá? São tão juntinhas que não existe espaço para que aconteça a circulação de sangue. Portanto, é um tecido avascular, tá? É uma camada avascular. E aí, o que acontece? Conforme eu mencionei, existe abaixo, né, das camadas de célula, existe uma região que a gente vê aqui. Essa regiãozinha aqui em vermelho é a membrana basal, tá? É aqui que estão as glicoproteínas, o colágeno, tudo está aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? Aqui é a parte superior, aqui é a parte inferior e daqui para baixo, essa parte alaranjada já não é mais tecido epitelial, já é tecido conjuntivo. Reparem, essa membrana basal, ela fica entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. A circulação sanguínea chega aqui no tecido conjuntivo, tá bom? E depois, os materiais, os nutrientes são deixados na membrana basal. E depois, as células, elas vão adquirindo esses nutrientes e repassando para as outras. Evidentemente, vai acontecer uma situação de distribuição de alimento de uma célula para outra de uma forma irregular. Por quê? Porque você vai concordar que as células que estão mais próximas da membrana basal, elas conseguem maior quantidade de nutrientes e vão repassando para as outras. Então, conforme as células vão se distanciando da membrana basal, elas vão recebendo menos nutriente. Note que as células vão diminuindo, vão se achatando e quando chegam na parte superior praticamente já estão mortas. Aí as células estão bastante queratinizadas, né? Porque a queratina é uma proteína que deixa as células com aspecto mais endurecido e elas acabam morrendo na superfície. Isso significa que na membrana basal também existem muitas células novas que estão sendo fabricadas, bem por aqui. Então, não há vasos sanguíneos nos tecidos epiteliais, certo? As células epiteliais captam nutrientes da lâmina basal ou membrana basal e vão passando de uma célula para outra como uma forma de difusão, certo? Então, essa é uma característica importante. Outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês como exemplo, no caso, essa variedade celular. Repara bem, aqui eu estou esquematizando um epitélio estratificado pavimentoso, que forma, por exemplo, a pele. Estratificado significa que é em camadas, tá? Então você tem basicamente, quando o epitélio tem várias camadas, é estratificado. Várias camadas em relação a quê? A membrana basal. Então, se tivesse uma camada aqui, não seria estratificado. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas, é estratificado. Estratos são camadas. Então, aqui é um epitélio estratificado pavimentoso, ou seja, ele tem a função, as células aqui, elas ficam parecendo, umas massinhas sobrepostas, várias camadinhas de células, que é para poder fazer um pavimento, como se fosse um piso. Isso é ótimo, por exemplo, para a pele. Por quê? Porque a pele, ela reveste e protege o corpo. Então, é um típico material que forma a camada mais superficial da pele, tá?
tá? O epitélio. Então aqui você tem várias camadas, né? Vários pavimentos, né? Depois a lâmina basal. O termo pavimentoso tem a ver com o formato das células ser semelhante a um pavimento, a um piso, um azulejo, algo que cobre, que reveste, né? Pensa no revestimento, que é justamente a função dele, a proteção. Agora aqui, por exemplo, você tem um epitélio pseudoestratificado, ciliado, como acontece, por exemplo, na traqueia. Então, o que está acontecendo aqui? Repara bem, as células, elas são células irregulares, né? Elas não têm um formato certinho, reto, né? Elas são tortas, sinuosas. Isso quer dizer o seguinte, elas dão ao entender que são estratificados, que aqui você tem, por exemplo, 1, 2 camadas, aqui 1, 2, 3, mas não, são células tortas, tá? E essas células tortas, elas vão passando uma atrás da outra, assim, né? E elas vão nascendo aqui e vão até aqui. Então, por exemplo, essa eu quis colocar com um núcleo só, ó, aqui está sem núcleo, aqui tem. Por quê? Eu quis representar que essa célula e essa são a mesma, apenas ela é contorcida e ela passa por trás dessas duas. Então, é um falso estrato, por isso pseudoestratificado. E ela é ciliada. Olha aí, ó, cílios, esses azuisinhos aqui. Cílios são pequenos pelos microscópicos, tá? Como acontece na traqueia. Bom, isso é importante por quê? Porque conforme a gente respira, o ar entra pela traqueia, ele precisa ser filtrado, né? Ele precisa ser higienizado, ele é filtrado. Então as partículas de poeira, bactérias, fungos, grãos de pólen e coisas mais que a gente respira, ficam retidos nessa camadinha peluda, né, de cílios. Os cílios retêm essa poeira toda, essas partículas todas, e eles têm um movimento que vai expelir esse material até o nariz, tá? Então existe um movimento desses cílios para poder expulsar esse tipo de material para fora do corpo. É uma forma de proteger os nossos pulmões, onde existem os alvéolos pulmonares que não podem ser contaminados com partículas. Repare bem que sempre abaixo do tecido epitelial você vai ter a membrana basal. Aqui, aqui e aqui. O laranjinha é tecido conjuntivo. Certo, gente? Então é isso que eu queria falar por enquanto e a gente continua no outro momento com mais uma aula. Um abraço, tchau.